jeito quando ele chegou que ele tava, meu filho. As duas que estavam lá, né? Falou assim, não foi eu, juro por Deus, jamais na minha vida. Alô, senhores vereadores, Cidinha, alô Cidinha, alô Cidinha. Tá gravando não, né? Adriano, não tá gravando não, né? Senhoras e senhores, Frente ao hospital. Cidinha, você não teve educação comigo, não abraça ele aí na frente.
Senhores vereadores, funcionários que se encontram nesta Casa de Leis, boa tarde. Verificamos que há quórum regimental e, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Dr. Nilson Trindade Júnior que proceda à leitura da Bíblia. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Vou fazer a leitura do livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata anterior. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que submetesse ao plenário a suspensão da leitura da ata e encaminhasse cópia aos vereadores interessados. Em discussão, a propositura do vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Ninguém querendo discutir em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário queira se manifestar. Aprovado. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 0030. Boa tarde a todos. Projeto de lei complementar 0030/2011, de 16 de 12 de 2011. Dispõe sobre alteração em dispositivos da lei complementar número 120, de 28 de dezembro de 2006, e da outras providências. Autor, Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico. Importante ressaltar que o PLC narra que as despesas dessa lei serão suportadas por dotações próprias do orçamento vigente, bem como os demais dispositivos da lei acima citada ficam inalterados. Diante de todo exposto, bem como da necessidade apresentada no ofício número 226/2011, tem-se que PLC número 30/11 é legal e constitucional, embasado nos artigos 5º inciso 1 da LOM, é o parecer da assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir. Em votação os pareceres. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir. Em votação o projeto. A votação é nominal. Primeiro a votar é o vereador Alberto dos Santos Júnior pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Sueli Inês Inese. Pela aprovação. Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado pela unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda a leitura do projeto de lei complementar número 031/2011. Projeto de lei complementar 0031/2011, de 16 de 12 de 2011, altera os anexos 1A, 3 e 4, metas fiscais e prioridades e metas das prioridades orçamentárias da lei complementar número 242, de 20 de setembro de 2011, relativas ao exercício 2012. Autor, Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social,
pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico. Diante de todo exposto, bem como da necessidade apresentada no ofício 222/2011, tem-se que o PLC número 31/11 é legal e constitucional. Assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão, os pareceres. Não querendo discutir, em votação os pareceres. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão, o projeto. Ninguém querendo discutir o projeto. Em votação, o projeto é nominal. O primeiro é Alberto Santos Júnior, pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Sueli Sirinês Inese. Pela aprovação. Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 032/2011. Projeto de Lei Complementar 32/2011, de 19 de 12 de 2011, altera os anexos 3, 4 e 5 do Plano Plurianual 2010-2013, relativo ao exercício 2012, autoria do Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico, diante de todo exposto, bem como da necessidade apresentada no ofício número 228/2011, tem-se que o PLC 32/11 é legal e constitucional. Assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir, em votação os pareceres. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir o projeto. Em votação, o primeiro a votar é o vereador Alberto dos Santos Júnior, pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Sueli Sirinês Inese. Pela aprovação. Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do projeto de lei número 128/2011. Projeto de Lei 128/2011, de 7 de 12 de 2011, denomina ruas do empreendimento imobiliário Portal da Praia e dá outras providências, autoria do vereador Washington Aparecido Sestari. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico. Diante do exposto, o parecer é pela legalidade e constitucionalidade. Assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão, os pareceres. Ninguém querendo discutir, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão, o projeto. Ninguém querendo discutir, em votação. A votação é nominal. O primeiro é o vereador Alberto dos Santos Júnior, pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Sueli Sirinês Inese. Pela aprovação. Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do projeto de lei número 129/2011.
Projeto de Lei 129/2011, de 12 de 12 de 2011, dispõe sobre autorização para o município participar do consórcio intermunicipal relacionado ao Programa de Proteção ao Meio Ambiente e da outras providências, autoria do Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico, diante do exposto, parecer pela legalidade e constitucionalidade, assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. O projeto, a votação é simples. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado o projeto. Peço à senhora secretária que proceda o projeto de lei número 130/2011. O projeto de lei 130/2011, de 22 de 12 de 2011, dispõe sobre alteração em dispositivo da Lei Municipal número 1802, de 25 de janeiro de 2011, Lei 1846, de 12 de julho de 2011, Lei 1862, de 28 de abril de 2011, Lei 1887, de 14 de dezembro de 2011 e da outras providências. Autoria do Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Parecer jurídico. O PL encontra-se embasado em artigo 5º, inciso 1 da LOM e sendo revestido de legalidade e constitucionalidade, se assim entenderem os nomes edis. Assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir a votação nominal. O primeiro é Alberto dos Santos Júnior, pela aprovação. Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Luiz Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Dr. Nilson Trindade Júnior. Pela aprovação. Vereadora Sueli Sirinês Inese. Pela aprovação. Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda a leitura do projeto de lei número 131/2011. Projeto de lei 131/2011, de 22 de 12 de 2011, dispõe sobre alteração a dispositivos da Lei 1883, de 7 de dezembro de 2011, e da outras providências, autoria do Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, pela aprovação. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania, pela aprovação. Parecer jurídico. O PL encontra-se embasado no artigo 5º, inciso 1 da LOM, e sendo revestido de legalidade e constitucionalidade, se assim entenderem os nomes edis. Elizabeth Fernandes Artoni, assessora jurídica. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir o projeto, a votação é simples. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado o projeto por unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda a leitura do projeto de decreto legislativo número 0028/2011. Obrigada. Projeto de decreto legislativo 28/2011, de 5 de 12 de 2011.
dispõe sobre a concessão de moção de congratulação ao senhor Ivan da Silva Ramos pela colaboração voluntária com a Pastoral Social da Igreja Católica, autoria de Docílio José Correia Feitosa. Comissão Permanente de Justiça e Redação pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos pela aprovação. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social pela aprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania pela aprovação. Parecer jurídico. O PDL é legal por força do artigo 207, parágrafo 1º e artigo 228, ambos do regimento interno da Câmara Municipal. Assessora jurídica, doutora Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres, em discussão o projeto. Ninguém querendo discutir o projeto, a votação é nominal. O primeiro a votar é Alberto San Júnior, pela aprovação. Docílio José Correia Feitosa. Pela aprovação. Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela aprovação. Fernandes Carvalho Ferraz. Pela Luiz aprovação. Otávio Colos de Paula. Pela aprovação. Dr. Nilson Trindade Pela Júnior. aprovação. Vereadora Suelice Inês Inese. Pela aprovação. Vereador Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado pela unanimidade presente. Peço à senhora secretária que proceda a leitura do veto 001/2011. O veto número 1/2011, de 29 de 11 de 2011. Resolve vetar totalmente o projeto de lei 91, 16 de setembro de 2011, de iniciativa da Câmara Municipal, assim como autógrafo 75/2011, de 8 de novembro de 2011, protocolado nas prefeituras sob o número 2767/2011, GR, pela total inconstitucionalidade e por não atender ao interesse público, cuja emenda refere-se, institui a Semana de Constituição e combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil no município de Ilha Solteira e dá outras providências, nos termos do parágrafo 1º e seguintes do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, conforme os motivos e as razões do veto inclusos como parte de integrante dessa resolução, Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação pela aprovação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos pela aprovação. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, 2 aprovações e 1 reprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos, 2 aprovações e 1 reprovação. Parecer jurídico. Em análise aos motivos e fundamentos apresentados referente à matéria, essa assessoria jurídica sugere seja mantido o veto total por todas as razões elencadas, anexas ao veto e ao ofício 205/2011. Assessora jurídica, Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Com a palavra o vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Obrigado, senhor presidente. Falar rapidamente aqui sobre, não vou nem discutir o projeto, só sobre os pareceres, mas nós pesquisamos para poder apresentar esse projeto, né? E nós não vamos discutir, vamos respeitar o entendimento do prefeito e do jurídico dele, no que diz respeito à inconstitucionalidade. A gente só não entende porque colocou no parecer dele que o projeto não é de interesse do município, uma vez que quando a gente quer tratar de prevenção, de exploração, de abuso sexual de criança e adolescente, e o outro projeto já discutindo que trata de fixar em bares, restaurantes, uma placa alertando sobre abusos, né, contra criança e adolescente. Então, acho que isso é de interesse do município, sim, tem que ser discutido. Então, nós vamos votar pela reprovação só para poder manter o nosso posicionamento. Nós vamos reapresentar o projeto em forma de anteprojeto, mas eu acho que é um projeto que interessa, sim, ao município, eu acho. Você, como líder do governo, ele tem que... podemos amadurecer, conversar com o CMDCA, com o Conselho Tutelar, mas eu acho que toda forma de você poder orientar, informar, levar treinamento para que a gente possa preservar os jovens e ter informação disponível em todos os pontos possíveis, bar, restaurantes e seminários, eu acho que é importante para o município. Então a gente vai votar contra o veto
por causa do objeto, da importância do objeto, mas respeitando o parecer do prefeito e do jurídico dele, que entenderam de forma contrária. Continua em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Agora nós vamos votar o veto. Em discussão, o veto do prefeito. Ninguém querendo discutir. Em votação é nominal. O primeiro a votar é o vereador Alberto dos Santos Júnior pela aprovação do veto. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela reprovação. Vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Vereador Luiz Otávio Colas de Paula. Pela aprovação. Vereador Dr. Nício Trindade Júnior. Pela reprovação. Vereadora doutora Solícita Inês Inese. Pela aprovação. Vereador Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O veto foi aprovado por maioria qualificada. Peço à senhora secretária que proceda à leitura do veto número 002. Veto 2/2011, de 29 de 11 de 2011, resolve vetar totalmente o projeto de lei 93, de 16 de setembro de 2011, origem do autógrafo 76/2011, de 8 de novembro de 2011, protocolado nesta Prefeitura sob o número 2768/2011, cuja ementa nos dispõe sobre a obrigatoriedade dos hotéis, motéis, casas noturnas, bares e similares anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes, suas penas e da outras providências. Pela total inconstitucionalidade e por não atender ao interesse público local nos termos do parágrafo 1º e seguintes do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, conforme os motivos e razões do veto incluso como parte importante integrante desta resolução. Dr. Edson Gomes. Comissão Permanente de Justiça e Redação, uma reprovação, 2 aprovações. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, 3 pela legalidade. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Assistência Social, 2 aprovações, 1 reprovação. Comissão Permanente de Direitos Humanos, 2 aprovações, 1 reprovação. Parecer jurídico. Em análise aos motivos e fundamentos apresentados referente à matéria, essa assessora jurídica sugere seja mantido veto total por todas as razões elencadas, anexas ao veto e ao ofício número 206/2011, assessora jurídica Elizabeth Fernandes Artoni. Em discussão os pareceres. Ninguém querendo discutir em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário queira se manifestar. Aprovados os pareceres. Em discussão o veto. Ninguém querendo discutir em votação é nominal. Alberto Santos Júnior é o primeiro a votar pela aprovação do veto. Vereador Docílio José Corrêa Feitosa. Pela aprovação. Vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Pela reprovação. Vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Pela aprovação. Vereador Luiz Otávio Colas de Paula. Pela aprovação. Vereador Dr. Nício Trindade Júnior. Pela reprovação. Vereadora Solícita Inês Inese. Pela aprovação. Vereador Washington Aparecido Sestari. Pela aprovação. O projeto foi aprovado pela maioria qualificada. E gostaria, nesse momento, de justificar aos senhores vereadores que o vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias não pôde comparecer porque está em viagem, assumida anteriormente. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.